Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com cactos e o que o nosso subconsciente quer nos dizer através da linguagem de associação que são os sonhos. Então, para vocês terem ideia, hoje nós temos mais ou menos 2.273 espécies de cactos. A maioria deles com floração noturna, ou seja, suas flores elas se abrem, elas desbrocham no período da noite, tá? Os espinhos do cacto nada mais são do que folhas modificadas. Essa evolução aconteceu para que eles não perdessem tanta água assim para o ambiente. Tá? Os ramos dos cactos eles são suculentos e alguns podem ser até comestíveis. Hoje nós sabemos que uma grande maioria dessas espécies de cactos são plantas ornamentais. Muitas pessoas têm até coleção de cactos em casa e é muito fácil hoje achar até em lojas de variedades essas plantas de todos os tamanhos, de todas as cores e de as mais variadas formas possíveis. Mas, quando um cacto aparece em nosso sonho, o que quer dizer? Qual que é o simbolismo? Então, quando um cacto aparece em nosso sonho, é com relação a estarmos nos apegando a algum tipo de situação que está nos machucando emocionalmente. Então, é um apego a uma situação ou mesmo a um sentimento e isso de alguma forma está nos ferindo emocionalmente. E por que esse tipo de associação? É por causa dos espinhos, tá? Os espinhos, como nós já falamos em alguns vídeos aqui do canal, eles representam algo que está nos ferindo, algo que está nos machucando emocionalmente. Assim como o apóstolo Paulo fala nas Escrituras, na Bíblia, que havia um espinho na carne que sempre o impedia que o ego dele se exaltasse. Ele estava falando no sentido figurado. Era com relação a alguma lembrança ou algum sentimento que ele possuía e que isso machucava bastante. A maioria dos teólogos entendem que foi ele ter consentido na morte do Estevão, o primeiro mártir cristão. Então essas lembranças de ver Estevão morrendo, aquilo era como se fosse um espinho na própria alma do apóstolo Paulo machucando. E com relação a sonhar com cacto, em razão dos espinhos, e o cacto ser uma planta ornamental hoje que muitas pessoas gostam de ter em casa, de ter por perto, como eu disse, muitas pessoas colecionam até os cactos, em razão de estar apegado a uma situação, a um sentimento de forma negativa e isso está ferindo emocionalmente a pessoa. E quanto mais nos apegamos a essa situação, mais outras situações que podem ser benéficas em nossas vidas são impedidas de vir, porque a gente está tão arraigado a algo que nós não queremos desgrudar que nós estamos automaticamente impedindo que um novo apareça em nossas vidas. Nós apegamos a pessoas, nos apegamos às coisas, a vícios, a situações, a ideias e até mesmo emoções. Só que no caso de sonhar com cacto, esse apego vocês têm que lembrar que ele é negativo, no sentido que está acontecendo algo que está ferindo o seu emocional, tá? Quanto mais você se apega, por exemplo, a um sentimento como raiva ou ódio, mais vai querer repeti-lo, mais vai ficar mastigando em sua mente, mastigando e mastigando. Então vai ser difícil você conseguir se livrar disso. Esse sentimento vai acabar te dominando. Tá? Nós podemos nos apegar até mesmo a nós, ao nosso ego. Então, quando nós nos apegamos muito ao nosso ego, aquele orgulho próprio, isso também é prejudicial. Nós achamos que o mundo começa a girar só em nossa volta. Nós achamos que nós sabemos tudo e que as outras pessoas são inferiores a nós. Isso também é uma espécie de apego negativo, apego ao nosso ego, ao nosso orgulho. Isso é prejudicial, tá? Quando nós fazemos esse apego no sentido de suprir alguma carência, isso ainda é mais prejudicial porque ele fica mais enraizado em nossas vidas. Então, quando você sonha com um cacto, de alguma forma essa planta vai aparecer em seu sonho. É o seu subconsciente se lembrando, te lembrando, mandando uma mensagem que você está apegado a algo e esse algo, essa situação, esse sentimento, essa emoção, essa pessoa, de alguma forma está prejudicando o seu estado emocional
a sua saúde psíquica, a sua saúde emocional. E o seu subconsciente quer que você pare um pouquinho, analise essa situação e veja o quão mal isso está te fazendo. Então é no sentido de você fazer uma reflexão sobre isso e aos poucos deixar ir se desapegando desse algo. Pode ser, como eu disse para vocês, um sentimento, pode ser uma situação, pode ser uma lembrança do passado. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que eu dei do apóstolo Paulo, em que uma lembrança ruim que aconteceu na vida dele vivia retornando e retornando e retornando à sua mente. Então, isso gera um sintoma emocional e aquilo acabava afetando ele de certa forma que ele sabia que o estava machucando, tanto que ele chamou de espinho na carne. Na verdade, mais um espinho na alma. Então, se você está sonhando com cacto, lembre-se que há algo que precisa se desapegar. E é só você lembrar que esse apego que você está fazendo a esse algo, seja um sentimento, uma pessoa, uma situação, uma lembrança, é de forma negativa e por isso está te prejudicando e por isso apareceu no seu sonho. Tá? Que se fosse benéfico assim, a mensagem não apareceria do subconsciente para você tomar cuidado quanto a isso. Então, no sentido de você se desapegar, de você deixar ir, de você criar maior independência emocional quanto a isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, deixa nos comentários que eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem compartilhar conosco um sonho que tiveram envolvendo o cacto, deixa nos comentários, relata o sonho e se por acaso houver alguma dúvida com relação à interpretação, também deixa sua dúvida. Ó, o meu sonho foi assim, assim, assado. Apareceu o cacto, eu fiz isso com o cacto estava em tal lugar. Eu não estou sabendo identificar qual situação estou me apegando, qual lembrança estou me apegando. Pode me ajudar? Minha dúvida é essa. Deixa desse jeito nos comentários, eu estarei lendo e podendo orientá-lo da maneira correta, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!